Damos glórias ao teu nome, Senhor. Rendemos louvores aqui nesta noite. Espírito Santo, tu és o meu amado. Manifesta a tua glória, manifesta o teu fogo neste lugar. Recebe a nossa adoração, nosso louvor. Espírito Santo, nós te amamos. Nós declaramos que não há outro Deus além de ti. Nós suplicamos nesta noite por tua bondade, por tua misericórdia. Traz em paz aqueles que estão por vir, Senhor. Abençoa os que já se encontram aqui nesta noite. Aqueles que por força maior não puderam estar aqui, Senhor, visita nesta hora, meu Pai. Aqueles que não puderam viajar este ano, Senhor, para este conclave de fé, visita agora, meu Senhor, lá onde eles estão. Manifesta a tua presença, Senhor, que esses 2 dias são um divisor de águas para todas as igrejas que estão, Senhor, filiadas a este trabalho. Abre a revelação nesta noite, usa a instrumentalidade do teu povo, Senhor. Fala, meu Deus, por meio da tua palavra. Meu Deus querido, nós estamos em oração, nós preparamos o ambiente para o Senhor agir. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Cadê o povo que dá glória a Deus? Ele vai assumir como na gaia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, chame por eles, chame por eles. Bendito seja o nome do Senhor, adore o nome dele. Oh Espírito de Deus, quem tem glória vai dando glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O presbítero Felipe vai dar continuidade aqui. Sente adorando o nome do Senhor Jesus. Que bênção, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, sim ou não? E eu creio que Ele já está em nosso meio. Porque até o final desta convenção, Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Quem crê? Deus já está se envolvendo. E para isso, nós precisamos estar em espírito e em verdade. Despido das nossas verdades para que Deus possa fazer aquele que já está no desejo do seu coração sobre as nossas vidas. E agora, nós vamos chamar a irmã Josi e a irmã Silvana para louvar um hino. O diácono Daniel e a irmã Lena e Érica vão louvar também o hino. Glória, glória a Deus, que maravilha, que bênção. O Senhor é poderoso e está no nosso meio, sim ou não? Vamos receber uma palavra abençoada do nosso vice-presidente, pastor Alonso. Vai trazer poder de Deus para as nossas vidas. Nós só estamos apenas começando, sim ou não? Glória a Deus. Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Está começando a me orar. Graças a Deus. Cumprimento a todos na graça, na paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui para mais uma vitória. Por mais que seja as lutas, por mais que seja as dificuldades, lembre-se que você tem um Senhor que está ao alcance de todas as coisas. Para que essa festa viesse hoje realizar. Não pense que foi fácil. Muitas lutas, mas também muitas conquistas. Estamos no canto certo. Eu costumo dizer que é melhor se começar errado e terminar bem do que começar bem e terminar errado. E eu vejo que Deus está no negócio. Quero só deixar aqui uma palavra rema ao coração de todos. Salmo 121, a parte B do versículo 1.
Elemácio Kibiocante Oedecas. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Não existe outra pessoa que chegue a esse nível, a esse compromisso que nosso Deus faz. Todo o poder foi dado. Quero também facultar aqui o meu carinho, o meu abraço pelo missionário Paulo. Caminhou muito tempo conosco, junto ali nas missões. Pode sentar, querido. E hoje nós estamos ali em Paraipaba também, trabalhando para o reino do Senhor Jesus Cristo. Nada é fácil. Tudo é com luta, mas com amor. Com amor nós venceremos todos os obstáculos do que acontece aqui na terra. Porque ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E sobre esse poder, eu quero receber o nosso convidado novamente, com a linda salva de palma para Jesus. Todos, amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Meus amados, queridos convencionados, nós estamos reunidos aqui não apenas por uma agenda, é importante todos nós sabermos disso, mas por um chamado divino. Cada encontro como este é uma oportunidade de reafirmarmos nossa aliança com o Senhor da Seara, porque Ele nos une uns com os outros. Esse é o propósito do Senhor. Somos cooperadores de Deus, chamados para servir com fidelidade, unidade e temor. Em tempos de desafios, a convenção se torna um refúgio de encorajamento e também uma forja de caráter. Aqui não apenas compartilhamos experiências, mas renovamos nossas forças no Senhor. A obra de Deus é maior do que nós. E por isso precisamos estar sempre sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus. Meus amados, nós iniciamos a 5ª GEOR Compass 2025 e queremos desejar a todos os convencionais, momentos de crescimento e unidade para a expansão do reino de Deus. Glória a Deus. Eu quero chamar a cantora Abigail para exaltar ao Senhor, porque só Ele é único, a Ele a glória, Ele é digno de toda honra e todo louvor. Em espírito, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Meus amados, nós, geralmente, quando eu trago essa palavra de oferta, nós precisamos de ter muita disposição no coração, disposição espiritual, para se movimentar acerca da expansão do reino de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E nós cremos que o Espírito de Deus manifesta através das nossas vidas. E tudo que Deus quer é saber a nossa disposição espiritual acerca das nossas movimentações, de como nós percebemos e acreditamos na expansão desse reino. Porque essa foi a proposta antes do pecado: encher a terra, multiplique.
Mas nós entramos nessa natureza caída e acabamos que sempre gerando barganha nas nossas vidas, porque fomos condicionados a isso. E Deus entende ao ponto de chegar para Elias e falar: Elias, numa dificuldade grande, vai a Serepta e lá você vai encontrar uma viúva que te sustente. Só que quando ele chega lá, meus amados, ele não encontrou uma mulher tão próspera como Deus disse que era. Ela não tinha como sustentar Elias, mas ela tinha um espírito de fé. Ela tinha um espírito de grandeza, ela tinha disposição espiritual para entender o que aquele homem foi fazer naquele lugar. Porque quando Deus quer prosperar alguém, ele tem um alvo certo. E Deus tem um alvo na sua vida. Porque Deus, ele direciona o homem de Deus para entender, não que você tenha, mas que disposição espiritual você tem acerca do que ele pode fazer na tua vida. E Deus está preparando um tempo novo para a sua vida. E assim como aquela mulher não tinha como sustentar aquele homem, mas ela acreditou, porque ela disse: eu sei que tu és um homem de Deus. E por meio dessa atitude de fé, excluindo toda e qualquer barganha de necessidade, porque Cristo veio, não foi para você morrer, e nem para te dar um espírito de falta, mas para te dar um espírito de conquista, para te dar um espírito de abundância, porque o reino de Deus é abundante. E assim como o reino é, nós somos, porque não somos mais deste mundo. Por causa de Cristo, pertencemos a uma outra realidade, aonde não existe necessidade, aonde não existe fome. E é com essa disposição espiritual que eu convido a você a levantar as suas mãos, você que vai ofertar, com esse entendimento, que eu quero fazer uma oração para você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento os seus filhos, Deus. O Senhor conhece a realidade de todos que estão aqui presentes. O Senhor sabe muito. Por isso, Espírito de Deus, eu te peço a prosperidade sobre a vida dos seus filhos. Que o Senhor visite os lares deles, Pai. Que com disposição no coração eles vão ofertar e abençoar a tua obra para a expansão do teu reino. Cuida dos teus filhos, Pai, e repreende o migrador, o portador, o destruidor e o devorador da vida dos teus filhos. E que eles estejam empenhados com a tua obra, em espírito e em verdade. E com alegria do coração, oferte ao Senhor, que eu vou chamar o pastor Tiago para louvar ao Senhor e adorar ao Senhor nesse momento de gratidão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Quem está... Aleluia. Quem está... Você está aí ou não? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, é isso, gente. Deus, ele está aqui neste lugar. E é o nosso espírito que testifica. Acontecem algumas falhas, sim ou não? Mas não é sobre coisas, e sim sobre pessoas. Porque Deus não é um Deus de coisas. Deus é um Deus de pessoas. E Ele está em nós. E é por isso que nós estamos aqui. Para manifestar a sua graça, adorá-lo, bendizer, porque Ele é Deus. Eu queria chamar o pastor Caleb. Vai dar uma palavra ao preletor dessa noite. Glória a Deus. Vinícius Caleb. Homem de Deus, glória a Deus. Meus amados, nós sabemos que tudo sai de dentro de nós. Então nós vamos estender as mãos sobre o homem de Deus, para que esse homem seja cheio do Espírito e transbordar, porque a vida é cíclica.
E dentro dele vai sair poder para as nossas vidas. Porque nós vamos ser edificados pela palavra que o Senhor está derramando sobre ele. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento o teu filho, Deus. Um servo para te servir, Deus. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, manifeste, Deus, sobre ele. E traga palavra de vida para as nossas vidas. Que através dele, Deus, nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Que o Senhor transborde a sabedoria do alto sobre ele. E que ele possa ministrar, Deus, com poder e grande glória sobre nós. Para que nós possamos sair daqui completamente transformados. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor essa noite? Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Fábio. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a sua palavra. Louvar a Deus pela vida de cada um que aqui está, os pastores presidentes dessa igreja, da Compes, a todos que fazem parte. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Hoje veio comigo a minha esposa, a irmã Ritinha está ali, os nossos 2 filhos, Caleb que está aqui, tem o Josué também, está por ali. Vi alguns irmãos lá da nossa igreja sede, também da congregação do Quintino Cunha. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Mas eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, então vamos direto à palavra do Senhor. Você que trouxe Bíblia, coloque-se de pé. Abra a sua Bíblia. Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero ser fiel. Tá, obrigado. Eu quero ser muito fiel àquilo que Deus colocou em meu coração. Mateus 16, 18, versículo muito conhecido. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja. Jesus vai além e diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler só mais uma vez. Porque eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, disse Jesus, a minha igreja. Cadê a igreja do Senhor que está aqui essa noite? E Jesus disse mais, ele disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Podeis apertar, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus Cristo. Amados irmãos, estamos aqui essa noite para ministrar na quinta AGO, com o tema, pastores preparados para tempos difíceis e obreiros fiéis para a grande seara. E a temática ela é bem propícia aos tempos em que nós vivemos, porque realmente são tempos muito trabalhosos. A gente tem vivenciado isso. A gente vê na cidade em que a gente mora isso. O mundo caminha cada vez mais em direção ao pecado. Muitas pessoas caminhando para mais longe do Senhor. Mas há uma igreja na terra, que Jesus disse que ela estaria edificada sobre a pedra que é Ele. Esta igreja do Senhor, ela não vai se corromper, ela não vai se vender, ela não vai envergonhar o nome do Senhor. Há uma igreja ainda na terra, e até que essa igreja seja tirada da terra, Deus ainda vai operar muitas maravilhas em nosso meio, em meio a uma geração corrompida, mas a igreja ainda está aqui, e nós temos que fazer a diferença em nosso tempo. E eu acho lindo que Jesus disse isso para Pedro, um grande líder da igreja, um pastor da igreja. Jesus disse, olha Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre mim, ele estava dizendo, e as portas do inferno não podem prevalecer. Agora escute uma verdade. No contexto dos versículos, desse versículo que a gente leu, Jesus ele vai repreender um grupo chamado fariseus e outro grupo, o grupo dos saduceus. Quem eram esses, pastor Vinícius? Os fariseus eram aqueles que defendiam a tradição acima das escrituras.
Ainda tem gente desse tipo em nosso meio. Colocam qualquer coisa acima da palavra. As tradições, os costumes. E querem colocar tudo isso acima da palavra. Havia também os saduceus, aqueles que controlavam o templo. Um grupo religioso político que tentou calar os profetas do Senhor, mas não conseguiu. Porque matava um, nascia 10, nascia 100. E a cada gota de sangue que era derramado nas arenas, nas terras, parece que mais cristãos iam brotando. E eles foram inimigos de Jesus. Ainda nesse contexto, após repreender os fariseus e os saduceus, Cristo ele vai advertir os seus discípulos. Aquilo que Jesus chamou de o fermento dos fariseus. O que era isso? A doutrina dos fariseus. Ainda nesse contexto, Jesus vai interrogar os seus discípulos. Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte. Ele faz uma pergunta na realidade. O Senhor diz assim, eu quero saber de vocês. O que as pessoas estão falando de mim? O que essas pessoas que me ouvem, que me veem fazer milagres, que me escutam pregar, que veem a manifestação do meu poder, o que elas estão falando de mim? Quem elas dizem que eu sou? Os discípulos respondem, mestre, alguns estão dizendo que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Há quem diga que tu és Jeremias. Ou um dos profetas. Após eles responderem, Jesus se dirige aos discípulos novamente e faz a seguinte pergunta. Agora eu quero saber não mais o que o mundo fala a meu respeito. E Jesus pergunta para os discípulos, o que vocês acham de mim? Quem vocês creem que eu sou? Pedro toma a frente e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ali toma a palavra, Deus revela por meio do seu Espírito, e Pedro diz, Senhor, não importa o que o mundo está dizendo. Se tu és João Batista, Elias, Jeremias, importa que para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha certeza de quem era Jesus. E se tem uma coisa que o crente em nosso tempo, nesse tempo tão difícil, tem que ter certeza de quem Cristo é. Ah, meus irmãos, nós temos que ser assim como Pedro. Nós temos que ter certeza de quem é o nosso Jesus. Porque é uma verdade que tem que ser dita aqui essa noite. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem de fato quem é Cristo. Alguns adoradores que dizem, eu sei quem é, pastor Vinícius. É aquele que se entregou por mim na cruz. E morreu por mim. E para por aí. E por que não conhece Jesus? Por que não procura se aproximar dele? Se eu quiser lhe conhecer melhor, eu tenho que me dirigir até você, perguntar o seu nome, conversar um pouco com você, e aí eu vou entender um pouco melhor quem é você. Sim ou não? Da mesma forma, é a nossa vida com Cristo. Está falhando aqui. Falhar, nós vamos na goela aqui. Amém? Então nós temos que entender quem é Cristo. Se tem uma coisa que em nossos tempos, que um pastor tem que saber, é quem é Cristo. Obrigado, pastor. Por favor. Louvado seja Deus. Ah, chegou o som aqui. Amém? Então nós temos que saber quem é Cristo. Por que, pastor Vinícius, é Jesus? Porque quando a gente entende quem Jesus é de verdade, quando nós conhecemos verdadeiramente a Cristo, quando a gente se aproxima bem dele e passa a ter intimidade com ele, e ele começa a se revelar para nós, aí muda em nossas vidas. Quando a igreja entende quem de fato é Jesus, assim como Pedro e os discípulos que andaram com Cristo entenderam, a ponto de declarar, tu és o Cristo. Ou seja, tu és o Messias enviado, que havia sido prometido, e agora tu veio, e nós cremos em ti. Quando a gente entende quem é Jesus, muda em nossas vidas. Nada mais vai nos abalar. As dificuldades vêm, eu sei quem é Jesus. As lutas vêm, eu estou firmado na rocha. O inimigo tenta contra as vidas de todas as formas, ele é um derrotado, eu sei quem Jesus é. Tentam calar a voz da igreja, não sei. A igreja está edificada sobre a rocha. A igreja está edificada sobre Jesus. Ele prometeu. Ele disse, a minha igreja estará edificada sobre uma pedra. Pedra é Cristo. E ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu quero que você saia daqui essa noite
Quem... Oh, glória, vai dar certo. Maior é o Senhor em nossas vidas, não é verdade? Então eu quero que você saia daqui essa noite entendendo quem é Jesus. Quando o crente sabe quem é Jesus, eu creio que só tem crente aqui, então vou falar aqui no linguajar que todo mundo vai entender. Quando a gente sabe que de fato é Cristo, vamos outro, né? Glória a Deus. Eita Jesus, louvado seja Deus, vamos embora. Preocupa não, irmão. Preguei sem microfone, com microfone, no meio de rua, em tudo que é canto. Amém? O importante é que o Senhor está aqui, nós vamos dar lugar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Escute, quando a gente sabe quem de fato é Jesus, a chuva cai forte no telhado da gente, que sacode as telhas todas da casa. O vento sopra contra as paredes da casa, balança para um lado e para o outro. O rio vem com força mesmo, no bom cearenseis, contra os alicerces da nossa casa, espiritualmente falando. Mas a gente está firmado em uma palavra, aquela que Jesus disse. E nós entendemos que nós estamos edificados, ou seja, nós somos firmados ali. E a igreja tem que entender isso, irmãos, em nossos tempos. Os tempos são difíceis. E Deus está preparando homens e mulheres para esses tempos. Escute que eu vou repetir. Os tempos são muito difíceis. Mas Deus está preparando uma geração que ainda anda em temor diante dele. Deus tem preparado homens e mulheres que não se corrompem, que não largam Jesus, que entenderam o para quê e o para que foram chamados, e não abandonam Jesus por nada. Essa noite o Senhor está fazendo uma convocação. Cadê os homens e as mulheres de Deus que vieram à casa do Senhor? Os homens e mulheres que vão se levantar com voz profética em nossa geração para anunciar o Evangelho de Jesus nos 4 cantos da terra, entendendo que Jesus nos prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer. Deus marcou esse encontro essa noite, e o Senhor te trouxe a este lugar para marcar a tua vida essa noite, para derramar um unção especial sobre a sua vida, para você avançar no reino, para você contemplar milagres da parte de Deus, para você ser usado por Deus nesse tempo tão difícil. Agora os covardes vão desistir, os infiéis vão ficar pelo meio do caminho, mas aqueles que ainda dependem do Senhor, deixa eu ver quantos aqui dependem do Senhor. Você que ainda depende do Senhor, você vai continuar dia após dia, vencendo luta, vencendo dificuldade, vencendo adversidade, calúnia, afronta do inimigo, mas você não vai parar, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Quantos podem aplaudir Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Agora escute algo. Nós precisamos estar preparados para esse tempo bem difícil. Mas nós também precisamos entender alguns princípios. Porque Deus, ele é um Deus de princípios, sim ou não? Sim, certamente. E o primeiro princípio que nós temos que entender essa noite é: quem escolhe e quem prepara é Deus. Amém? Até aqui. Grave isso bem na sua mente. Porque Deus está levantando uma geração. E Ele vai derramar uma unção poderosa sobre essas vidas. Então lembre disso. Em primeiro lugar, quem escolhe e quem prepara é Deus. Isso é tão verdade que se não fosse eu não estava aqui essa noite. Você não sabe de onde é que eu vim. Do interior do Ceará. Não era nem para estar vivo, né? O meu tio esteve lá em casa esses dias, e ele conta umas histórias, quando eu era pequeno, Deus já dava livramento. Eu venho de uma família que não é de linhagem sacerdotal. Meus pais não conheciam Cristo, vieram conhecer já próximo da morte. Sabe, meus pais, meus avós, ninguém lá conhecia Jesus. Mas chegou o dia que Deus me chamou. E é por isso que eu estou aqui. Por isso eu digo para você com propriedade: quem escolhe e quem capacita é Deus. Grave bem isso, pelo amor de Deus. Quem escolhe e quem capacita é Deus. Esse é o primeiro princípio. Vamos no segundo, que vai melhorar. Deus prepara e capacita, escute isso, aqueles
que se colocam à disposição. Vou falar isso bem calmamente, vou repetir. Primeiro, quem escolhe e capacita é Deus. Em segundo lugar, Deus prepara e Deus capacita aqueles que se colocam à disposição. Terceiro lugar, Deus não está à procura dos melhores. De quem tem mais sabedoria, de quem tem mais conhecimento, de quem é mais rico ou mais pobre, mais feio ou mais bonito. Não, Deus não trabalha assim. Pedro, com todas as suas limitações, pense no homem limitado, era Pedro. Quando Jesus o chama, ele se coloca à disposição. Quando Jesus chamou, Pedro logo seguiu Jesus. Eu não sei você, eu me lembro do dia que Deus me chamou. E eu lhe convido a fazer uma reflexão bem breve sobre o dia em que você foi chamado por Deus. Lembra daquele dia que o Senhor te alcançou? Lembra que o Espírito Santo te pegou, te quebrantou todinho por dentro, e você teve um encontro verdadeiro com Ele? Ah, meu irmão, não esqueça do dia que Jesus te chamou. Não esqueça de onde Ele lhe tirou. Não pense que você está aqui essa noite pelos seus próprios méritos, pela sua força, pelo seu intelecto. Não. Valorize o chamado de Deus na sua vida. Porque um preço alto foi pago. Quem escolheu foi o Senhor. Se Ele não tivesse lhe escolhido, escute o que eu vou dizer, você não estaria aqui essa noite. Mas Ele chamou. E louvado seja Deus que você atendeu o chamado dEle. E a prova disso é que você está aqui, na casa do Senhor essa noite. Deus chamou os discípulos, Deus chamou Pedro. E agora vai começar a preparação na vida de Pedro. Quando Jesus pergunta, Pedro, o que vocês dizem que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Senhor, meu Deus, te revelaste. Olha só o elogio de Jesus para Pedro. Homem de Deus. O mesmo Pedro que recebe um elogio em Mateus 16, 17. No capítulo 16 de Mateus, no versículo 23, ele vai receber uma dura repreensão de Jesus. O que Jesus estava ensinando para Pedro? O que o Senhor quer nos ensinar essa noite? É que todos que são chamados por Deus têm que ter discernimento do mundo espiritual. Se você quer ser usado por Deus nesse tempo, nesses tempos tão difíceis, você vai precisar pedir a Deus muito discernimento. Jesus estava preparando Pedro. Pedro acabou de ser usado pelo Senhor, acabou de receber uma revelação divina, e agora recebe uma repreensão tão dura de Cristo. O que a palavra de Deus nos ensina com isso? O que nós que estamos aqui essa noite temos que entender? É que homem e mulher de Deus também erra. Há uma máxima em nosso meio, de que homem de Deus e mulher de Deus não erra. Toda decisão que eu tomo, pastor Vinícius, é direcionada pelo Espírito Santo. Cuidado. O Senhor está falando conosco essa noite. Homens e mulheres de Deus, nós também erramos. Jesus repreendeu a Pedro. Quantas vezes o Senhor nos repreendeu? O Senhor estava ensinando a Pedro que nós vamos errar em alguns momentos, que nós temos que aceitar a repreensão do Senhor. É isso que Deus quer nos ensinar essa noite. Primeiro, que quem prepara é Ele. Segundo, que Ele prepara para os tempos difíceis aqueles que se colocam à disposição. Em terceiro lugar, você tem que entender que você vai falhar em algum momento. E você tem que aceitar a repreensão do Senhor. E Jesus está preparando Pedro. Jesus começa a trabalhar o discernimento em Pedro. 6 dias após isso, Jesus ele pega Pedro, Tiago e João. E diz assim, vamos a um alto monte. Vamos ali subir o monte comigo. Que eu quero revelar algo para vocês. Jesus sobe o monte com eles. Lá Jesus vai se transfigurar na frente deles. Os discípulos agora vão viver uma experiência pessoal e sobrenatural com Jesus. Por quê, pastor Vinícius? Porque todas as pessoas que vão ser usadas por Deus poderosamente, escute isso que eu vou dizer, tem que viver antes com Cristo uma experiência pessoal e sobrenatural.
Se você quer ser usado por Deus nesse tempo, e se você quer ser usado com poder pelo Senhor, se prepare, porque Deus primeiro vai te fazer viver uma experiência pessoal e sobrenatural com Ele. Foi assim com todos os homens de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Lembra de Isaías? Grande homem de Deus, profeta de Deus. Quando é chamado por Deus, ele diz que vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e vê os serafins declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Ao ver aquela cena linda, ao ouvir tudo aquilo, Isaías olha para ele mesmo e disse: ai de mim, que sou pecador e estou perecendo. A minha boca é imunda, disse Isaías. Como é que eu vou anunciar alguma coisa se os meus lábios são impuros? Aí o Senhor vai se revelar para ele. Você sabe da história? O serafim pega uma brasa do altar, toca em seus lábios. Após tocar, Isaías vive aquela experiência extraordinária. O Senhor não faz com que ele vá à força. O Senhor faz uma pergunta. Então, primeiro, o Senhor nos chama para uma experiência pessoal e sobrenatural. Em segundo lugar, ele pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, após ser tocado pelo Senhor, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Eu posso ter os lábios imundos, mas eu acabei de ser tocado por ti. Eu posso me sentir um pecador, o menor dos menores, mas o Senhor acabou de me tocar. E ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. No Novo Testamento tem o tão conhecido apóstolo Paulo. A Bíblia diz em Atos que ele respirava ameaça, procurava matar os crentes, prender, judiar dos cristãos. Mas a Bíblia diz que Jesus marca um encontro com ele. A caminho de Damasco ele está indo para prender os crentes. Mas no meio do caminho, Paulo vai viver uma experiência pessoal e sobrenatural com Jesus. Um grande clarão de luz cerca ele no meio do caminho. Uma voz brada do céu e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Que experiência linda que ele teve. Se tornou um grande homem de Deus. Um plantador de igrejas, um ganhador de almas para o reino de Deus. Mas antes viveu sua experiência pessoal e sobrenatural com Deus. Assim foi com os discípulos no Monte da Transfiguração. E talvez já tenha alguém se perguntando: meu Deus, eu nunca vivi isso com Deus. Eu nunca vivi uma experiência desse tipo, pastor Vinícius. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem sabe Deus não marcou o dia de hoje, aqui na Quinta Geó, na AD Salvação, nessa noite de sexta-feira, para se revelar para você, de uma maneira sobrenatural, e marcar a história da tua vida essa noite, para a partir de hoje tudo mudar em sua vida. Nós estamos debaixo da palavra profética. Essa noite vai ser um marco na vida de muitas pessoas que estão aqui. Assim como o Senhor tocou Isaías, tocou Paulo, tocou Pedro, tocou Tiago, tocou João, o Senhor marcou um encontro comigo e com você essa noite. Hoje não é um culto comum, hoje não é um culto qualquer, hoje é o dia que o Senhor marcou para se revelar para você ter uma experiência pessoal e sobrenatural com Ele. Louvado e agradecido seja o nome santo de Jesus. Jesus. Quando Jesus se transfigura diante dos discípulos, Ele está dando alguns ensinamentos naquele monte. A Bíblia diz que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. Mateus 17, versículo 2. As vestes dele eram brancas como a luz, simbolizando a divindade de Jesus, a glória de Jesus. Aparece junto com ele Moisés e Elias, conversando com o Senhor. Pedro, ao ver aquela cena linda, Pedro diz: Senhor, tu quer que eu prepare aqui estou suando aqui. Tu quer que eu prepare aqui 3 tabernáculos? Um para cada um de vocês. Agora escute. Quando Pedro ainda está falando, uma voz ecoa dos céus e diz o seguinte: este é o meu filho amado, a ele escutai. Eu vou repetir. Quando Pedro pergunta se queria que o Senhor fizesse alguns tabernáculos, uma voz ecoa do céu e diz: este, Cristo, é o meu filho amado. Deus testificando do filho.
E Deus mandou um recado para os discípulos. E está falando conosco essa noite. O Senhor disse aquele dia para os discípulos no monte: essa noite, a voz de Deus ecoa nesse lugar, por meio desse simples pregador da palavra de Deus. E o Senhor está dizendo para cada um que está aqui essa noite: este é o meu filho amado, Cristo. A Ele escutai. Escute o que Deus está falando essa noite. O que Deus ainda vai falar. Porque se você escutar Ele, e escutar é ouvir e obedecer, tudo vai mudar na sua vida. Você vai viver cheio do Espírito Santo. Mas há uma geração que não quer ouvir Jesus, que tampa os ouvidos para a palavra de Deus. Mas se você obedecer a voz de Deus essa noite, você vai ver o que vai acontecer. O Senhor estava ensinando a Pedro que aquela experiência no monte estava servindo para fortalecer a fé dos discípulos. Mas Pedro queria construir tabernáculo. Tabernáculo fala de casa, de morada, de habitação. Mas Deus não ia mais habitar, não ia mais se encontrar com o povo dentro de tabernáculo. A partir da vinda de Cristo, Deus agora está em forma de homem no meio da terra. Deus estava dizendo: Pedro, não tem mais encontro dentro de tenda. Agora eu estou no meio de vocês. Ah, Cristo está em nosso meio essa noite. E agora Ele habita dentro de nós. Então Deus não vai permitir Ele construir os tabernáculos, porque eles tinham que descer do monte. O que Deus estava ensinando para Pedro era: Pedro, se tu quiser construir tabernáculo aqui, nós vamos ter que ficar aqui. E Deus estava querendo dar uma lição para os discípulos. O Senhor estava dizendo: a experiência que vocês têm comigo, pessoal e sobrenatural, é com um propósito. Viveu aqui, desce do monte. Por mais incrível que aquela cena que eles viveram, aquela experiência fosse, e foi muito linda, o Senhor não queria que eles ficassem ali. Aprenda algo com a palavra do Senhor essa noite. Escute, eu vou falar calmamente isso aqui. Não se prenda às experiências que você já viveu com Deus na sua vida cristã até aqui. Foi bom? Louvado seja Deus. Mas não fique preso a essas experiências, porque ainda tem muito mais de Deus para vir sobre a sua vida. Você crê nessa palavra? Tem muito crente que se prende com o que já viveu. Tem gente que chega para mim e diz: pastor Vinícius, no ano de 1800 e tanto, eu vivi uma experiência com Deus que foi marcante em minha vida. Mas de lá para cá não vivi mais nada. Isso acabou. Outro chega e diz: pastor Vinícius, 10 anos atrás, eu vivi uma coisa, sabe, uma experiência sobrenatural. E eu digo: pois me conte. E ele diz: vivi isso e isso com Deus. E dos 10 anos para cá? Não, foi só naquele dia. Sabe o que Deus estava ensinando para os discípulos no monte? A experiência que vocês vão viver aqui, ela tem um propósito. Deus está falando com você, comigo, que estão aqui essa noite. O que você está vivendo aqui essa noite tem um propósito. Não se preocupe. Até o término desse culto, vai cair uma unção poderosa de Deus aqui. E eu falo isso munido pela palavra de Deus. Não é empolgação de pregador, não é jargão de pregador empolgado. É palavra revelada. Vai cair uma unção poderosa do Senhor aqui essa noite. Pode ter certeza disso. Pessoas virão uma chave assim na sua mente essa noite. Mas antes que isso aconteça, até o término do culto, eu tenho que lhe alertar antes. Tem um propósito. Não é viver isso aqui, saiu daqui e continua do mesmo jeito. Não. Você vai viver algo sobrenatural aqui essa noite, mas é com um propósito. Era isso que o Senhor estava ensinando para os discípulos. Vocês acabaram de ver aqui a minha glória diante dos seus olhos. Mas o Senhor diz: agora é hora de descer o monte, para viver coisas especiais, para contemplar milagre, para pregar o Evangelho. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite? É bom viver experiência, mas é tempo de sair da zona de conforto. Aquilo que lhe deixa bem confortável. Saia dessa zona hoje. Eu vou traduzir aqui.
Você que Deus te chama para vir mais além. Você que Deus te chama e diz, vem filho, vem filha. Vamos para a obra grande. Aí você olha para o desafio e diz, não Senhor, não, eu não. O Senhor está dizendo, venha. Deus tem te chamado para você descer do monte. Mas você está dizendo para o Senhor, não Senhor, deixa eu construir meu tabernáculo aqui e eu vou habitar contigo aqui dentro dele. E está tudo beleza. O Espírito de Deus está falando conosco essa noite. É tempo de sair da zona de conforto. Deus tem falado com pessoas aqui nos últimos tempos. Eu sei disso. Por que, pastor Vinícius? Porque o Espírito Santo revela por meio de sua palavra. Mas tem pessoas que estão presas. Querem ficar em cima do monte. Não, só eu e tu aqui, Jesus, está bom demais a nós dois juntinhos. Mas Deus marcou um encontro com você na Quinta Geó, para dizer para você, essa noite eu me revelo para você. Sabe por quê? Porque tem gente que entrou aqui essa noite e disse assim, Senhor, eu vou para esse evento essa noite que acontece. Mas eu quero que lá tu se revele para mim. Eu quero que lá tu diga o que tu tem para a minha vida. Eu quero que lá tu se revele, tu rasgue os céus e diga, para que tu me quer? Porque Deus está falando com você essa noite. Ou você pensa que Deus é menino, que Deus não escuta. Ou você pensa que não foi Deus que te chamou, que foi Deus que te escolheu. E o tempo vai passando, e a luta vem, e as adversidades vêm. E parece que o chamado fica cada vez mais difícil. E parece que os caminhos cada vez vão se apertando mais. E você dizendo, Deus, cadê tu, Deus? E Deus está dizendo para você essa noite, desça do monte. Essa noite eu te marco. Na Quinta Geó. Mas você vai ter que descer desse monte. Sai da zona de conforto essa noite. E vai viver o que Deus tem para você. O que Deus tem para mim, pastor Vinícius? Eu não sei lhe dizer. Eu sei que é coisa grande. Porque o meu Deus é grande. Ainda tem muitos milagres. Obreiros, pastores, homens, mulheres de Deus, em tempos difíceis, muitos recuam. Em tempos difíceis, muitos sobem para o monte e ficam lá em cima mesmo do monte. Em tempos difíceis, tem gente que sobe o monte quando desce se tranca dentro de casa. Mas é chegado um tempo que Deus está chamando uma geração. Eita Jesus! Porque se em tempos difíceis tem quem retrocede, tem quem recua, em tempos difíceis Deus também levanta homens e mulheres. Cadê você que quer ser levantado por Deus? Cadê você que quer ser levantado, levantada por Deus? Talvez você diga, pastor Vinícius, eu já sou muito usado por Deus. Eita Deus de poder! Você não tem noção do que Deus tem para fazer através da sua vida. Sabe, às vezes a gente pensa que já viveu muita coisa com Deus. Aí o Senhor diz, vem mais. Vamos mais adiante. Tem obras maiores. Tem milagres maiores. E a geração que Deus vai levantar está aqui essa noite. Deixa eu ver cadê você que vai dar lugar. Cadê você? Levanta a tua mão direita lá no alto. Começa a adorar o nome do Senhor. Será que você pode dar um glória para Ele? Será que você pode dar um aleluia? Deus marcou esse encontro com você. Oh, meu Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Só para eu tomar uma água. Oh, glória a Deus. Quando os discípulos ouviram a voz de Deus, escute. Mateus capítulo 17, versículo 6. Olha só. Ao ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que os discípulos caíram com medo. Olha só que interessante. Eles têm a experiência no monte. Ao ver tudo aquilo, ao ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que eles caem com medo. Aquele contato com a glória de Deus trouxe medo para os discípulos. Está na sua Bíblia, Mateus 17, 6. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 17, versículo 7, que quando Jesus vê eles caídos e com medo, a Bíblia diz que Jesus vai em direção a eles e toca neles. Ah, Jesus vai tocar em pessoas aqui essa noite. Essa noite o Senhor vai tocar em homens e mulheres aqui, que estão com medo de ir mais adiante,
que estão com medo das adversidades que estão se levantando, que estão com medo dos problemas. Você não vai ficar de cabeça baixa de jeito nenhum. Porque Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer. E a igreja vai avançar. A Bíblia diz que o Senhor tocou-lhes. Mateus 17:7. Após tocar, escute. Jesus diz duas frases para eles. Jesus toca. E Jesus diz, em primeiro lugar, levantai-vos. Quem é espiritual já pegou. Quem está ligado com Deus aqui, com a palavra do Senhor, já está entendendo o que Deus está dizendo. Jesus toca, escute. Lembra o que foi que Deus disse para os discípulos? Esse é o meu filho amado. A ele escutai. Após Deus falar isso, Jesus vai falar. A primeira fala de Jesus é: levantai-vos. Deus está falando conosco essa noite. Não é tempo de ficar sentado, não é tempo de ficar caído, não é tempo de ficar prostrado. Levantai-vos. Deus está tocando homens e mulheres essa noite. E Deus vai levantar homens e mulheres dispostos a servir, dispostos a pregar o evangelho, dispostos a saquear o inferno e a ganhar muitas vidas para Jesus. Cadê você que quer ir? Cadê você que vai se levantar essa noite? Deixa eu ouvir a sua voz. Deixa eu ver se tem crentes que ainda dá glória para Deus. Cadê os crentes pentecostais que está aqui essa noite? Faz a barulho que o som gosta de ouvir. Diga glória. Diga aleluia. Santo em nome de Jesus. Oh, meu Jesus é lindo. A Bíblia diz que Jesus toca neles e diz: levantai-vos. Após dizer isso, Jesus diz outra fala. O Senhor diz assim, ó: não tenham medo. Levantai-vos, não tenham medo. A pergunta que fica é: de que eles estavam com medo? Do contato com a glória de Deus. Eles viveram uma experiência tão extraordinária, tão sublime, e aquele contato direto com a glória de Deus revelada para eles causou um medo tremendo neles. E Jesus diz: levantem-se e não tenham medo. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? É que tem gente que está com medo de se aproximar mais de Deus. Não tenha medo de se envolver com a obra de Deus. Sabe por que muita gente não está fazendo aquilo que Deus já mandou faz tempo? Porque tem medo de se envolver com a obra de Deus. Talvez você diga: pastor Vinícius, isso aí não é para mim não, que eu já estou fazendo a obra. Será que Deus não falou algo com você nos últimos tempos? E você tem dito: Senhor, eu acho que isso aí não é para mim não, porque é coisa grande demais. Tem pessoas que adentraram essas portas essa noite e estão com medo de se envolver com a glória de Deus. E Deus está dizendo: não tenha medo. Levantai-vos. Não tenha medo de se envolver com a obra de Deus. Coisas maiores estão para vir da parte de Deus sobre nossas vidas. Mas para isso nós temos que primeiro se levantar. Segundo, não podemos ter medo. Mateus 17:8. Vamos caminhar para o fim. E eles, erguendo os olhos, Moisés e Elias já tinham desaparecido. Só estava Jesus lá. Isso aqui me ensina duas coisas. Porque eles vê Cristo, Moisés e Elias. Aí vê a glória do Senhor. Após caírem e Jesus tocar neles e mandar eles se levantar, Moisés e Elias já tinham sumido. Só está quem? Jesus. Diga, Jesus. Isso nos ensina duas coisas. Porque todo crente que quer se envolver com a obra de Deus, que quer ser usado por Deus, escute isso. Com muita atenção. Todo crente que quer se envolver com Deus, que vai obedecer à voz de Deus, e quer ser usado por Deus de forma poderosa, tem que aprender duas coisas. A primeira é que Cristo Jesus é superior a qualquer um. Estava Jesus, estava Moisés, estava Elias. Após eles caírem e se levantarem, obrigado, irmão. A Bíblia diz que eles abrem os olhos agora. Só está Jesus. A Bíblia está nos ensinando
E Jesus estava ensinando para eles que o que importa é Jesus. Você tem que olhar para Ele. Porque se você começar a olhar para um bocado de criatura que tem por aí, você vai dizer, eu não vou mais servir a Deus não. Então, olhe para Ele. Jesus estava ensinando para os discípulos, olhe para mim. Moisés e Elias já não estão mais aqui. Jesus é maior que qualquer herói da fé. Segundo lugar, o que a palavra de Deus está nos ensinando? É que na obra de Deus, no serviço do reino de Deus, vai ter momentos que vai estar você, Jesus, e um bocado de gente lhe cercando. Mas vai ter momento que vai sumir Moisés, vai sumir Elias. Aí vai estar você. Aí você olha para o lado e diz, meu Deus, cadê que estava aqui comigo? Cadê o Moisés? Sumiu, pastor Fábio. Cadê o Elias, pastor Tiago? Já não está mais. Quem é que ficou lá? Me responda, por favor. Diga bem alto, Jesus. Diga de novo, Jesus. Diga só mais uma vez para o diabo ficar com raiva de mim, de você. Jesus! Quer fazer a obra de Deus? Se prepare para ser abandonado por muita gente. Uma coisa eu lhe garanto, Jesus sempre vai estar lá. Moisés pode desaparecer, Elias pode desaparecer, mas aquele que te chamou sempre vai estar lá diante de você, dizendo, levante-se, não tenha medo. Ah, se você quer ser usado por Deus, se prepare para viver essas experiências todas. Após isso, Jesus vai para a cruz, morre em nosso lugar, ressuscita ao terceiro dia, faz uma promessa aos discípulos, fique em Jerusalém, você já viveu experiência demais, fique aqui, vai vir um revestimento de poder sobre vocês, após o revestimento de poder vir, aí vocês vão pregar o evangelho, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, cumpre a promessa do Senhor. O Espírito Santo vem sobre a igreja. Todos são revestidos de poder. Os discípulos revestidos de poder lembraram da primeira parte da fala de Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esqueceram do final. Que Jesus disse, após ser revestido de poder, você vai ter que dar lugar na terra. Vai ter que ir para Jerusalém, Samaria, Judeia. Aí Jesus vai só alongando, até os confins da terra. Acontece o derramar do Espírito Santo. Passam-se muitos anos. E os discípulos ainda estão dentro de Jerusalém. Receberam o toque de Deus, mas não quiseram ouvir a voz de Deus. Você que está ouvindo a voz do Senhor essa noite, você vai ser marcado essa noite aqui, mas você vai ter que sair e ir aonde Jesus quiser lhe enviar. Passam-se muitos anos, chega o livro de Atos, capítulo 1 até o capítulo 7 de Atos. O evangelho está sendo pregado só em Jerusalém. Escute. Atos capítulo 8 a capítulo 12. Como eles não quiseram ouvir a voz do Senhor e sair pregando o evangelho, uma grande perseguição se levanta. Estevão é morto, Paulo é alcançado, e muitos cristãos com medo de morrer e perder a vida, uns olham para o outro e dizem assim, olha, se nós ficar aqui dentro de Jerusalém, vamos morrer também. Então vamos se juntar e vamos sair daqui para nós escapar. Aí vão. Samaria. Perseguição chega lá. Vamos fugir para a Judeia. A perseguição chega lá. E de tanta perseguição, a igreja foi se espalhando. No meio do caos. No meio de crente morrendo, sendo crucificada, a igreja perseguida. Mas a promessa estava se cumprindo. Os crentes não quiseram dar ouvido a Jesus.
Aí o Senhor disse, espera aí que eu sei como é que eu mando vocês ir. Porque um dia vocês prometeram que ia. Agora não estão querendo ir. Aí Jesus disse, pois espera aí que vai vir uma perseguição bem grande. Vê se não é o que está acontecendo no nosso país. A igreja com facilidade para pregar o evangelho. O negócio está ficando estreito. Mas é chegado o momento em que nós vamos ter que sair de Jerusalém. Porque nós já fomos marcados pela experiência do monte. Cristo já morreu, já ressuscitou. A chama que se acendeu lá no Pentecoste continua viva em nosso meio. Amém? Tem algum crente aqui cheio do Espírito Santo? Pois a chama que se acendeu lá está acesa hoje ainda. O diabo tentou de tudo para apagar, mas não conseguiu. E nem vai conseguir. Aí Jesus está dizendo assim, ó. Essa noite eu estou me revelando para você. Você vai ser marcado com o poder de Deus essa noite. Mas você vai ter que obedecer. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eu vou encerrar. Eu vou mais pregar não. Mas eu quero dizer algo para você. Debaixo da palavra de Deus, sob a autoridade da palavra que está sendo pregada. Tem pessoas que estão aqui essa noite. Eu não sei como. Mas Deus vai levar. O Senhor vai te levar para fazer obras. Em ambientes que você nunca antes imaginou ir. O Senhor vai espalhar o seu povo. Mais vidas vão ser alcançadas. Eu prego essa noite para algumas pessoas que estão debaixo de uma palavra de Deus. O tempo está passando, até agora não se cumpriu. Não se preocupe não. No tempo de Deus, não tem quem impeça. Jesus vai levar algumas pessoas aqui para fazer obra em campos missionários. Talvez tenha alguém dizendo, ei pastor Vinícius, diz aí que eu vou lá para outro país. Não. Pastor Vinícius, libera uma palavra aí que eu vou lá para a Europa fazer missão. Não, que Deus não está mandando não. E onde é que Ele vai me levar? É Ele que vai lhe dizer. Eu vou encerrar a mensagem dessa noite contando para vocês um pequeno testemunho que a gente viveu. Os irmãos que é lá da igreja já nos ouviram contar isso. Teve um dia que Deus nos marcou com uma experiência tremenda. E o Senhor nos chamou para a sua obra. Aí fizemos a obra, estamos fazendo até hoje. Aí teve um dia que a gente estava lá em casa. Aí Deus se revelou. E disse que ia nos levar até um lugar. Que tinha pessoas clamando por Ele. E estava precisando de ajuda do céu. E Deus perguntou se eu queria ir. Aí eu chamei a Ritinha e disse, amor, tu quer ir mais eu? E ela disse, estamos juntos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Se eu disser para ela hoje, quando terminar o culto, amor, Deus está me mandando nós ir lá para o Japão. Nós larga tudo, eu sei que ela vai junto comigo. Eu louvo a Deus pela vida dela. Ela disse, estamos juntos, vamos embora. Aí ela olhou para mim e disse assim, e aonde é, amor, que nós vamos? E eu disse assim, amor, Deus só mandou nós entrar no carro e ir. Isso é coisa de doido, viu, irmão? Dos crentes doidos. Aí eu disse assim, eu conheço a voz de Deus. Foi Ele, eu vou. Aí a gente foi, sem rumo. Nosso, né? Mas guiados pelo Espírito. Aí passamos em vários cantos. Testemunhos lindos. Pregamos para pessoas que estavam afastadas há 20 anos. Sabe, no meio do nada. Se reconciliaram com Cristo. Deus salvou. Mas ainda não era o lugar que Deus tinha mandado a gente ir. Deus disse assim para mim. Tem uma pessoa clamando por mim. Essa pessoa me serve com fidelidade. Mas lá onde ela está faltando tudo. E eu vou enviar a provisão e o socorro para ela. Eu só quero um que vá lá. Aí eu disse, Senhor, tu achou um doido, tá aqui eu. Detalhe, que eu não posso esquecer. Foi no período de maior escassez financeira da nossa vida. Carro quebrou, deu tudo que foi problema. E eu disse, eita Deus invocado esse meu. A gente foi. Chega no meio de uma pista. Tinha uma irmã assim, ó, acenando com a mão. Depois da gente pregar para um bocado de gente. Quando a gente encosta o carro na beira de um BR, a irmã dá um grito de glória. Aquelas crentes cheias de Deus.
dá um brado de glória. Aí dizem assim para Ritinha, baixa o vidro, ela, irmã, quando vocês vinham bem acolá, Deus disse assim, está aí a resposta da tua oração. Aí eu disse assim para Ritinha, eita que Deus ainda fala. Quer viver experiência sobrenatural com Deus? É só obedecer a voz dele. Sabe por que a gente não vive? É porque Deus fala e a gente fica, sabe, se fazendo de doido, me perdoe a expressão. Dizendo, não, isso aqui não é Deus, não. Aí você quer viver experiência sobrenatural com Deus? Obedeça a voz de Deus. Lembra o que Deus disse no monte? Esse é o meu filho, escute-o. Aí a irmã disse, irmã, para a Ritinha, tu crê que Deus fala? Aí a Ritinha, eu tenho certeza. Ela, porra, irmã, eu estava orando a Deus. E nós não tínhamos dito nada ainda, viu? E quando vocês vêm bem com lá, Deus disse, está aí a resposta à tua oração. Aí a Ritinha disse, pois é verdade. Porque nós estávamos lá em casa, semana passada. E Deus disse que nós íamos num lugar, mas não disse onde é que era. Não vou contar a história toda. Deus fez coisa grande naquele lugar. 30 famílias foram abençoadas, vidas alcançadas pelo Evangelho. A filha dessa mulher estava com depressão dentro do quarto, uma jovem de 15 anos, porque o esposo, que se dizia cristão, trocou a mulher por uma mulher mais nova, abandonou a Cristo, a filha ficou com depressão, e a mulher comprou um barraco no interior e foi morar lá com a filha. E ela disse assim, Deus, agora eu e tu aqui. Não quero mais nada. Minha filha está aí dentro desse quarto com depressão. O marido deixou, todo mundo desamparou, o pastor da igreja deu razão ontem. Não, irmã, é assim mesmo. Sumiu Elias e sumiu Moisés da vida dela. Mas Jesus estava lá. Aí Deus fez coisa grande nesse dia. Vocês têm uma ideia, o negócio foi tão sério, que eu lembro que nesse dia o Caleb ia tocar, e uma irmã lá da igreja ia louvar. Esse povo passou a noite com febre, com diarreia, com tudo. Josué doente, carro quebrado. E eu disse, mas quem me chamou foi Deus. Nem que seja a pé eu vou. E a gente foi. E Deus fez a obra. E o nome dele foi glorificado. Essa noite Deus quer marcar pessoas aqui, pastor Fábio. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora minha participação. Escute. Eu encerro dizendo para você. Essa noite Deus falou com você. Deus está marcando vidas aqui. Mas não é para ficar só dentro da igreja não, tá bom? Venha para todos os cultos, não falte um. Se fortaleça. Mas se disponha a ouvir a voz de Deus. E você vai viver experiências sobrenaturais. Só quem crê nessa palavra e recebeu, aplaude o nome do Senhor Jesus. E eu encerro aqui minha participação. Glória a Deus! Que palavra, hein, gente? Palavra de encorajamento para as nossas vidas. Deus usou esse homem para nós. Glória a Deus. E isso é o começo de grandes coisas que Deus ainda vai fazer nesta convenção. E eu queria entregar a palavra para o pastor, o presidente da Compes, pastor Fábio Sena. Pastora missionária Rômina vai dar uma palavra para as nossas vidas. Glória a Deus. Quando você recebe essa palavra, diga eu recebo. Glória a Deus. Toma posse da palavra. Queridos e amados, a paz do Senhor, amém? Você bem breve, dessa oportunidade que foi me dada. Eu vou dar um aviso, mas antes eu só queria ler o tema dessa convenção, que nos diz assim o tema: pastores aprovados para tempos difíceis e obreiros fiéis para a grande seara. E eu queria que você repetisse comigo no 2, 3, tá bom? Olha só, pastores aprovados para tempos difíceis. Pastores aprovados para tempos difíceis e obreiros fiéis para a grande seara. Tá bom? Será que dá para a gente fazer? 1, 2, 3. Pastores aprovados para tempos difíceis e obreiros fiéis para a grande seara. Quando nos foi dado esse tema, eu fiquei maravilhada, porque eu lembrei logo de Paulo. Paulo, ele foi um homem que ele disse que não foi infiel ao chamado dele, viu, diaconisa?
Ele não foi infiel ao chamado dele. Quando ele começou a ministrar Paulo, ele disse: olha, desde o primeiro dia que ele falou comigo, lá no caminho de Damasco, lá naquele sol bem escaldante, eu fui fiel ao chamado. Então o Senhor está à procura de pastores aprovados, irmãos. Para ser aprovado tem que passar pela prova. E passar e ser aprovado. Não é passar e ser reprovado. Tem que ser aprovado pelo Senhor. Tem que ser pesado na balança. Tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelos vendavais. Tem que ficar de pé na tentação. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Ei. E obreiros fiéis. Cadê os obreiros fiéis, irmã? Obreiros fiéis não vai embora quando o vendaval chega. Obreiro fiel, quando o negócio aperta, ele continua firme. Ele não procura outra igreja que está melhor. Obreiros fiéis, ele não deixa a obra por qualquer dor, por qualquer bobagem, por qualquer coisa. Alguém passou pelo caminho, meu Deus, rapidinho. Eu fico pensando, se alguém encontrasse, segura aí, ó, bem baixinho. Se alguém encontrasse, aleluia, aquele moço lá em Baurim, já pensou? Davi desceu para o deserto e encontrou um jovem, e esse jovem começou a apedrejar Davi. Já pensou se fosse hoje, hein? Alguém encontrasse o seu pastor e começasse a apedrejar e amaldiçoar e dizer: esse homem não presta, esse homem é ladrão, esse homem é usurpador. Já pensou, missionária Fátima? Eu fico imaginando hoje, na nossa geração, muitos pastores só ouvi um boato. Cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado com os boatos. Cuidado com os fuxiqueiros. Cuidado com aqueles que são discípulos do diabo, que anda semeando briga, contenda. Não se levanta para o evangelismo. Não se levanta para vir para a igreja. Não se levanta para ir para uma visita. Não se levanta para ir no hospital. Não se levanta para nada. Mas na hora do fuxico está de pé. Não é aprovado pelo Senhor. Deus vai te chamar esse para prestar conta. Aleluia. Tem que ter obreiros fiéis para a grande seara. Por favor, fique de pé. Por favor, permaneça. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, não seja infiel. Pelo amor de Deus, não deixe aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Seja fiel até o fim, tá bom? Esta oportunidade foi me dada. Quer saber para quê, irmão? Diga para quê? Para dizer que tem lanche, ao tanto que eu já falei. Misericórdia. Ó, estou encerrando. Tem lanche depois. Você não vai comprar, viu? Não é comprado. É apenas uma oferta que você vai dar. R$5, irmãos. A irmã fez ali, disse: eu vou dar para todo mundo. Mas a necessidade da igreja deu um grito bem alto. Aí você vai passar ali, não vai comer a pizza hoje lá naquele amigo seu, não. Saia daqui já com sua comidinha já, tá bom? R$5 apenas, você passa ali, é uma oferta para a casa do Senhor, tá bom, amigos? Que Deus abençoe, você está tão lindo hoje, que Deus abençoe a todos. Pastor Fábio, me perdoe. Meu pastor, a paz, estou feliz de lhe ver aqui, viu? Seja bem-vindo, você e sua princesa. Aquilo não é uma mulher, é uma princesa de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Compesse trabalha sobre duas colunas muito importantes. Essas duas colunas falam sobre o reino de Deus. A primeira é o reino de Deus. Através da nossa compreensão bíblica, nós mantemos a nossa fé na doutrina dos apóstolos. E o segundo ponto é o cuidado com a família pastoral. É o investimento na família pastoral, investimento na família dos obreiros. Se você ainda não é filiado a uma convenção, é pastor, está conosco hoje, procure uma convenção para cuidar da sua casa, do seu pastoreio. É necessário, porque esse trabalho é muito espinhoso. Está pastoreando é estar lidando direto com os espíritos. A pressão, a luta das famílias é muito forte.
Nós temos inúmeros relatos de pastores, missionárias, que dão cabo à sua vida. Por quê, irmãos? Porque está sozinho. Andar sozinho será mais difícil. Nós estamos aqui de 2 em 2 meses reunidos para juntos comungarmos, nos fortalecermos. Pastorear é cuidar um do outro. E nós nos pastoreamos. Sempre estamos aqui para ouvir, para falar, para orarmos juntos. E estamos chegando na 5ª edição, pela misericórdia do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida do pastor Vinícius Caleb. Palavra maravilhosa, centrada, palavra abençoada, viu, meu pastor? Que Deus continue usando a sua instrumentalidade. O Senhor tem sido um canal de bênção para a nossa vida. Obrigado pela atenção, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, viu? Tanto o Senhor como a sua caravana. Veio uma caravana com o pastor Vinícius. Os irmãos que vieram com o pastor Vinícius, diga glória a Deus. Que isso, pelo amor de Deus. Precisa tanto. Vocês são puxa-saco. Deus abençoe vocês. Alguns pastores não puderam estar conosco por motivo de trabalho. Amanhã nós teremos pessoal do Eusébio, Servilis. Amanhã estaremos aqui no 2º dia. E nós queremos convidar você, se puder estar conosco, volte. Amanhã será o 2º dia e Deus vai estar nos abençoando. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Tem alguém que quer reconciliar com Deus? Alguém que quer reconciliar com Deus essa noite? Alguém que deseja aceitar a Jesus como Senhor da sua vida? Dá um sinal para o céu. Talvez você veio aqui hoje, está precisado de uma palavra, de uma resposta. Jesus primeiro quer tratar com você. Amém? Tem alguém nessa noite? Dê um sinal com a sua mão. Nós queremos abençoar a sua vida. Está todo mundo bem? Queremos agradecer a todos em nome de Jesus. Amém? Por Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Continue trabalhando em cada coração. Eu recompenso dos mais altos céus a cada um dos teus servos que não mediu esforços para estar aqui. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Vinícius, a sua casa, a sua igreja, Pai, que ele está ali na responsabilidade. Que as tuas bênçãos, Senhor, repouse sobre cada um dos teus servos nesta noite, em o nome de Jesus. E os que concordam, digam amém. Levante as suas mãos para receber a bênção do Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja para com todos, hoje e eternamente. Quantos recebem, diga amém. Deus abençoe, vai em paz, em o nome de Jesus. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Passe na cantina, abençoe a obra do Senhor.